Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao novo módulo do nosso curso de Teoria da Computação, que é o módulo de conceitos básicos e terminologias. Então, nesse módulo, ele vai nos permitir estudar conceitos como símbolos, cadeias, linguagens propriamente ditas, né? Nós vamos estudar a formalização das linguagens através de gramáticas reconhecedores. Nós vamos ver, por exemplo, que as gramáticas elas têm importância na especificação formal da sintaxe da linguagem de programação, por exemplo, né? Já os reconhecedores, que são mecanismos que vão reconhecer ou vão validar se uma cadeia pertence ou não a uma linguagem, eles são a base para a construção de analisadores léxicos e sintáticos que compõem os compiladores e interpretadores, né? A gente vai falar disso também. Vamos também mostrar aqui alguns conceitos de linguagem formais autômatos, que esses conceitos vão possibilitar o desenvolvimento de técnicas eficientes para a utilização de linguagem de programação. Então, estudar todos esses conceitos vão nos permitir entender, né, o desenvolvimento dessas técnicas eficientes que são utilizadas na linguagem de programação. Mas vamos começar aqui falando primeiro, né, de três conceitos básicos aí, que é o conceito de símbolo, alfabeto e cadeia. Então, símbolo, que em inglês a gente chama de token, ou também a gente pode falar de caractere, ele é uma representação gráfica indivisível, empregado na construção de cadeias. E alguns exemplos de símbolo, por exemplo, o A, ou a cadeia ABC, pode ser um símbolo. As palavras, né, reservadas de uma linguagem de programação, por exemplo, begin, if, valores numéricos 5, 1024, valores de ponto flutuante 2.017, assim por diante, né? E o que seria o símbolo? O símbolo é um conjunto não vazio e finito de símbolos. Então, aqui um exemplo que a gente representa o alfabeto através dessa letra grega aqui, sigma, né? O sigma maiúsculo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, nesse alfabeto, eu tenho a palavra reservada if, abre parênteses, fecha parênteses, then, end, true, false, return, 0, 1. E esse símbolo aqui a gente utiliza para representar o espaço em branco, né? O famoso espaço em branco aqui do teclado, tá? E a cadeia? Né? A cadeia, então, é uma sequência finita de símbolos do alfabeto, que são colocados de forma justaposta, né? Por exemplo, aqui, ó. E essa cadeia aqui, if, true, espaço em branco, then, espaço em branco, retorno, espaço em branco, 1, espaço em branco, end. Veja que essa é uma cadeia, né, que é formada por um conjunto de símbolos, e esses símbolos pertencem ao alfabeto, que foi definido. Okay? Algumas convenções que nós vamos estar adotando aqui ao longo da disciplina. Tá? As letras mais minúsculas no início do alfabeto romano, nós vamos utilizar para representar os símbolos. Então, A, minúsculo, B, minúsculo, C. No início do alfabeto, a gente serve para representar os símbolos. As cadeias, né, quando eu quero falar um conjunto de cadeias, um conjunto de símbolos, né, a gente vai utilizar as letras minúsculas no final do alfabeto romano. A gente vai utilizar lá o R, o S, o X. Também, para representar cadeias, a gente pode estar usando o alfabeto grego, alfa, beta, gama, né? Já para representar um alfabeto, nós vamos utilizar as letras maiúsculas do alfabeto grego. Sigma, gama, delta, ok? A gente pode utilizar essas letras maiúsculas do alfabeto. Então, aqui, ó, um exemplo, né, utilizando um conjunto sigma, aqui, ou seja, um alfabeto de dígitos hexadecimais, onde cada elemento é um símbolo. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, até 9, depois A, B, C, até F. E aqui eu tenho algumas cadeias que eu posso formar em cima desse alfabeto, né? 1, 2, 3, F, E, 5, D, C, e assim por diante. Ok? Outros dois conceitos importantes é o conceito de comprimento e de cadeia vazia. Então, o comprimento de uma cadeia é o número natural que vai designar a quantidade de símbolos que o compõem. Então, aqui, mais uma vez, eu tenho um alfabeto aqui, né, que vai de 0 até 9, de A até F, né? E aqui eu tenho, por exemplo, se eu tenho uma cadeia alfa aqui igual a 1, então o tamanho dessa cadeia, que te representa também
utilizando essas barras paralelas. Como a gente vai lá para o conjunto, né, para representar o tamanho do conjunto, aqui no caso de uma cadeia, para representar o comprimento dessa cadeia, a gente também utiliza essas barras paralelas, né? Então, o tamanho dessa cadeia alfa aqui é 1. Aí, beta aqui, 469, o tamanho dela aqui é 3. Φ, né, df, então o tamanho desse φ aqui, dessa cadeia φ é 2. E aqui eu tenho lambda. Mas veja que o lambda, aqui ó, é indefinido o tamanho dessa cadeia. Por quê? Qual o problema com a cadeia lambda aqui? Veja que bem aqui ó, eu tenho um elemento aqui, né, L, né, que não pertence a esse conjunto aqui, que é o conjunto do alfabeto, né? Então, esse L não pertence ao alfabeto, então eu não tenho como dizer a quantidade de elementos, né? Ou seja, simplesmente eu não posso montar essa cadeia lambda. Essa cadeia lambda ela é inválida, porque ela possui elementos que não pertencem ao meu alfabeto, ok? Bom, a cadeia vazia ela é representada pelo símbolo epsilon, tá? E ela é formada por uma quantidade nula de símbolos. Então, ou seja, o tamanho da minha cadeia vazia vai ser igual a zero. Uma operação bastante comum que a gente realiza com cadeias é a operação de concatenação, que é nada mais que juntar duas cadeias, ou anexar, a anexação de duas cadeias formando uma cadeia só. Então, eu tenho aqui um exemplo de um alfabeto, né? A, B, C, D, e aí eu tenho as cadeias alfa, beta e sigma. Tá? E aqui, então, eu tenho que alfa, beta, né? Se eu represento o símbolo eu represento a operação de concatenação por esse símbolo aqui, né? Esse pontinho aí, né? Então, eu estou fazendo a concatenação de alfa com beta. Você quer simplesmente pegar a cadeia alfa, que é a ABC, e juntar com a cadeia beta, que é D, B, A, C, A. Veja, então, que o resultado disso é que a quantidade de elementos nessa nova cadeia, formada por alfa e beta, vai ser exatamente a quantidade de elementos que tem em alfa e que tem em beta, ou seja, 3 mais 5, 8. Agora, eu posso também fazer beta-alfa, e veja que beta-alfa é diferente de alfa-beta. A gente vai ver que a operação da concatenação ela não é comutativa. Tá? Alfa sigma aqui, por exemplo, eu tenho que alfa sigma, eu vou juntar quem é o ABC e quem é o sigma A. Então, eu vou ter A, B, C, A. Né? Vou ter 4 elementos. Posso juntar também alfa, concatenar alfa com beta. Né? Veja, então, que a concatenação ela é uma operação associativa. Então, se eu fizer a concatenação de alfa com beta e depois gama, isso é a mesma coisa que eu fizer a concatenação de beta com gama e depois alfa. Tá? E aqui, ó, só repetindo o que eu já falei, a operação da concatenação ela não é comutativa. Alfa, beta é diferente de beta, alfa. Tá? No caso da cadeia vazia, qualquer cadeia concatenada com a cadeia vazia, o resultado vai ser a própria cadeia. E o tamanho dessa cadeia concatenada vai ser o tamanho da cadeia que não é vazia, ou seja, o próprio alfa aqui. Ok? Um conceito importante é o conceito de prefixos e sufixos de uma cadeia. Prefixo está relacionado à cadeia de outra cadeia alfa, de outra cadeia beta, se for possível escrever beta como sendo alfa, gama. Né? Veja que esse alfa ele aparece antes, né, da nossa cadeia. Né? Então, a gente diz que esse antes aí é o prefixo da cadeia. Já o sufixo, a cadeia alfa, já o sufixo diz o seguinte, que a cadeia alfa é sufixo de beta, se for possível escrever beta igual a gama alfa. Veja que nesse caso agora alfa está depois da cadeia. Né? Então, é um sufixo, está no final da cadeia. Okay? É claro que esse gama aqui, a gente pode assumir que ele seja vazio em ambos os casos. Né? Agora, se o gama aqui, né, for diferente de vazio, então alfa é prefixo próprio ou sufixo próprio de qualquer cadeia. Tá? A cadeia vazia ela pode ser considerada simultaneamente prefixo e sufixo de qualquer cadeia. Resultado interessante aí também. Bom, outros dois conceitos aqui para a gente é o conceito de subcadeia e reverso de uma cadeia. Então, a subcadeia diz o seguinte, que dado 4 cadeias, alfa, beta, gama e delta, uma cadeia alfa é chamada subcadeia de uma cadeia beta, sempre que beta for igual a gama, alfa, delta. Né? Então, veja que
Aqui dentro dessa cadeia, é uma subcadeia qualquer parte, né? Qualquer string dentro daquela minha string maior, dentro daquela cadeia. Inclusive, a gente pode estar usando o termo string para representar a cadeia, ok? Então, qualquer subconjunto daquela string, daquela cadeia, a gente pode dizer que é uma subcadeia. Tanto é que prefixos e sufixos são casos particulares de subcadeias. Agora, o que é o reverso, né, de uma cadeia? Então, alfa, ele é reverso de beta, que a gente representa assim, ó, alfa igual a beta elevado a r, né, ou reverso de beta, se alfa contiver os mesmos símbolos de beta, porém colocados no sentido inverso. Ou seja, se alfa é igual a sigma 1, sigma 2 e assim por diante, então beta vai ser sigma n menos 1, sigma 2, sigma 1. Tá? Vamos pegar aqui, aí por definição, isso aqui é importante, o reverso do vazio é o próprio vazio. Né? Agora, vamos pegar aqui um exemplo para a gente entender o que é o reverso de uma cadeia. É um conceito bem simples. Então, alfa é igual a 1, 2, 3, A, B, C, e beta é igual a D. Então, se eu pegar o reverso de R, de alfa, né, o alfa R, eu vou pegar ó, C, B, A, 3, 2, 1. Eu coloco os elementos, são os mesmos elementos, só que na ordem invertida. Tá? E a mesma coisa aqui do beta. Beta R, no caso, como se tem um elemento, aí no caso o inverso vai ser o próprio elemento dele. Ok? Bom, e para finalizar essa aula sobre símbolos e cadeias, vamos falar aqui sobre repetição de símbolos. Aqui é uma representação bastante interessante aqui, que a gente vai utilizar muito ao longo da disciplina. Tá? Então, a gente vai convencionar que sigma i representa a cadeia formada por i símbolos, sigmas concatenados. Então, por definição, se eu faço sigma 0, eu tenho a própria cadeia vazia. Então, se eu tenho sigma, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui, A0, né? A elevado a 0. Não fala, a gente fala A0, tá? A0 aqui é o próprio vazio. A1, quer dizer que eu tenho um símbolo A. A2, aí vou ter dois símbolos A. A3, vou ter três símbolos A e assim por diante. Se eu tivesse aqui, por exemplo, AB, né? AB, entre parênteses, elevado a 3. Então, eu vou ter três repetições. AB, 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 ok? Então, isso é a repetição de símbolos. Posso fazer repetição de números. Se eu tiver assim, por exemplo, 1 elevado a 3, mesma coisa. 1, 1, 1. Se eu tiver 1, 0 elevado a 2, então eu vou ter 1, 0, 1, 0. Okay? Porque eu tenho que obedecer a formação daquela cadeia, que é 1, 0 elevado a 2. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um forte abraço a todos e nos vemos na próxima aula.